Aí galera, boa noite, professor Sérgio Maurício, Geografia, oitavo ano B, Colégio Meliano Ribeiro. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de forma virtual. Aquele abraço para todos vocês, espero que vocês acompanhem direitinho. Bons estudos. Vamos falar aqui sobre a África e suas diversidades. Capítulo 7, página 196. Vamos falar da África. Nós temos aqui uma imagem linda de uma menina aqui, a sombra aqui de uma árvore que está lá ao fundo, o baobá, que é uma árvore muito comum nas áreas de savana, principalmente aí na ilha de Madagascar. Continente africano, esse é o nosso conteúdo. O continente africano é um continente bastante extenso territorialmente, são cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o terceiro maior continente do planeta, perde apenas aí para a Ásia e para a América. Atualmente, esse continente é formado por 54 países, né? 54 países. Então, é o segundo maior em população. O deserto africano, aí chamado deserto do Saara, divide a África em duas grandes porções territoriais. Divide a África em África Islâmica, tá aqui, e África subsaariana. Então nós temos um mapa que mostra a África Islâmica, essa parte aqui, rosa, salmão, e a parte subsaariana, que é essa parte aqui mais creme. Então qual a diferença das duas? Essa África é uma África branca, colonizada por povos árabes, e essa África é uma África negra, de bastante diversidade linguística, étnica, religiosa e linguística. É uma África bastante diversa, certo? Diferentemente dessa, que é uma África mais ligada aos árabes. Então nós temos aí essa divisão fundamentada no deserto. A África também é dividida em macro-regiões africanas. Essas macro-regiões são a África do Norte, a África do Oeste, a África Central, a África Austral e o Chifre da África. Como podemos ver esse mapa no mapa? A África do Norte, que é essa África aqui, também chamada África Setentrional, África do Oeste ou África do Ocidente, que é essa África aqui, África Central, no centro, né? África Austral, o nome Austral quer dizer do sul, e África do Chifre da África, quer dizer o chifre da África simbolizando esse desenho aqui do chifre, certo? Então as macros regiões africanas. Principais características naturais da África. A natureza do continente africano é repleta das mais variadas formas de vida em suas paisagens, desde florestas equatoriais no centro do continente aos secos desertos em suas bordas. São muitos elementos naturais que contribuem para formar diferentes paisagens. Então nós temos o relevo e a hidrografia. Qual é a grande característica disso? A hidrografia, lá os rios são bastante sinuosos, ou são rios que fazem bastante curvas. E também, outra característica dos rios africanos, eles são endorreicos. Olha o nome aí, ó, endorreicos, ou melhor, os rios quando acabam, eles não vão para o mar, eles acabam dentro do próprio continente. Massa isso, né? Eles acabam ou em uma depressão, numa área baixa, ou em um lago. Isso é massa, né? Bem interessante. Então, nós temos um exemplo, um lago muito grande lá, chamado Lago Vitória, né? Que é um lago importante aí para a formação do Rio Nilo. Então, é bastante importante isso. Nós temos aqui o relevo e a hidrografia da África. Relevo e hidrografia, quer dizer, além do relevo, que é essa parte que mostra a altura do relevo africano, quanto mais clara a cor, mais baixo, quanto mais escura, mais alto. Com exceção aqui do verde, que significa planície, são as planícies litorâneas, ó. Por isso, essa parte verde em todos os mapas do mundo, ela mostra como sendo as chamadas áreas de planície, certo? E vamos fazer uma analogia aqui. Um rio importante é o chamado Rio Nilo. O Rio Nilo fica no Egito, entendeu? O Rio Nilo fica no Egito e ele é bastante importante para a vida das pessoas nessa região. Ele nasce aí, como eu falei, no Lago Vitória, em Uganda, e deságua lá no
Mar Mediterrâneo. Vamos ver onde fica o rio aqui no mapa. Bem aqui onde está a pontinha da caneta. O rio Nilo fica aqui, onde obviamente fica o Egito, certo? Então ele deságua aí, ele foi importante para a formação das civilizações dos faraós, né? Você deve ter estudado isso com a professora de história. E o rio Níger já fica do outro lado, ó. Vamos lá no mapa, fica aqui na parte oeste, ó, o rio Níger. Então ele é um rio bastante navegável, bastante importante para essa região, para a navegabilidade, para a cultura, para o turismo, para uma série de fatores aqui dentro das savanas. Por que eu falo savana? Nós vamos ver daqui a pouco. As savanas é onde fazem o safari, né? Então, o rio Congo também, que é outro rio bastante importante, ele fica aí na porção central da África. O rio Congo é um dos mais longos e caudalosos rios da África, sendo navegável na maior parte do seu percurso. Está aqui o rio Congo, importantíssimo rio, fica aqui nessa área de floresta, né? Bastante importante para o pessoal dessa região, para desmistificar aquela questão de que a África não tem água, né? A gente está vendo aqui que existe uma diversidade muito grande nas bacias hidrográficas lá na África. Então, passando aqui, nós temos clima e vegetação. Vamos primeiro aqui passar pela vegetação. Então nós temos aqui, ó, você pense lá no rio, ó, florestas equatoriais, nessa região aqui, são florestas semelhantes aí à floresta amazônica, né? As savanas africanas, ó, nessa região aqui, os estepes e pradarias, são nessas regiões, né? A vegetação mediterrânea, que fica bem aqui, ela não está mostrando, mas fica bem aqui, e os desertos, que subsai aí o deserto do Saara e o deserto de Kalahari, né? Que são desertos aí bastante temidos, né? pelos turistas e viajantes. Temos aqui o clima da África. Esse aqui, o clima tem associação lá diretamente com a vegetação, ó, mediterrânea. Aqui nessa região nós temos as savanas, que fica parecida aqui próximo das pradarias. Temos o clima de estepe, o clima aqui, ó, o clima desértico, aliás, desculpem aqui, ó, que dá a ver com o Saara. Clima deserto, Saara, né? Dá a ver aqui. Tem um pedacinho aqui também, ó, clima deserto de Kalahari. Dá para ter essa ideia, né? Nós temos aqui também, nessa região aqui, tropical, né? Um clima tropical que dá associação com quem? Com a floresta equatorial, a influência da floresta e a influência aqui da região de Safari, né? Da região de savanas, né? Que são regiões bastante o quê? Com bastante rios, bastante água, onde ficam os animais que nós conhecemos tanto, onde se faz os safaris, né? Para se visitar os leões, as zebras, as girafas, os hipopótamos e uma série de animais exóticos aqui para a nossa região. Então nós temos aqui algumas fotos, ó, a floresta equatorial lá, a floresta tropical, como ela é bastante diversificada. As savanas aqui, ó, onde ficam os animais. Aqui nós temos a região aí de estepes e pradarias, né? O deserto, né? Bastante temido, você vê que não tem quase verde, e as vegetações lá no Mediterrâneo. A coisa interessante na África também são os oásis, né? Os oásis são, na verdade, porções de terra com a presença de água e vegetação localizada no interior de regiões de deserto. Imagina você vir caminhando em um deserto, não encontrar nada, de repente você encontra um oásis, cheio de água, de verde, para você tomar banho, para você beber. Mas uma coisa é certa, essas regiões são bastante disputadas, existem disputas ferrenhas por essas regiões de oásis, e quem domina as regiões de oásis realmente tem uma grande vantagem financeira, uma grande vantagem de poder nessas regiões, né? Até pela agricultura, pela grande quantidade de água onde não tem água. Então, os oásis são essas ilhas, né, verdes e vegetações que contrastam com a paisagem do deserto, certo? Outra coisa importante é a África e os ancestrais africanos. Nós temos aqui a África e os ancestrais africanos, que nossos ancestrais vieram de onde? Da África. Foi lá onde se encontraram as análises arqueológicas do DNA dos seres humanos, os mais antigos, certo? Foi exatamente lá na África. Então, as espécies de Homo sapiens sapiens foram encontradas aí
no continente africano, o que realmente faz da África um local bastante bastante interessante e bastante importante para nós. Vamos assistir aqui um pequeno vídeo, certo? Para a gente finalizar o nosso assunto, para mostrar aqui o continente africano. Aí nós temos aí o elefante, né, a girafa. A África é de uma natureza exuberante, peculiar a essa região. A África é realmente um continente a ser visitado por turistas pelo mundo inteiro e por pessoas que têm a curiosidade de conhecer esses animais aí. Então aí a zebra, né, e outros animais. A África é o segundo continente em população e é o terceiro maior continente do mundo. São 54 países existentes aí nessa região africana. A África é dividida em África Setentrional, como nós vamos ver aí, né? A África Setentrional, que é uma África de população branca, a África branca, ela é de colonização árabe, né? O Egito é um país aí que pode ser elencado aí nessa região, porque é lá onde formou grandes civilizações, onde tem o Rio Nilo, as pirâmides da planície do Gizé, né? As planícies de Khéops e Mycerinos e o outro lá. A professora de história pode esclarecer isso melhor. E realmente aí a África. Então, aí está aí as pirâmides, o Rio Nilo e o Egito, né? Bastante peculiar nessa região. Aí o deserto do Saara, que é um deserto bastante imenso, né? Uma imensidão no deserto. As temperaturas podem chegar a 50 graus durante o dia e a menos 5 graus à noite. É impossível você sobreviver numa região assim, né? Quase impossível. A África subsaariana é a África negra. É uma África de grande diversidade, né? Cultural, linguística. É uma África que tem uma heterogeneidade étnica muito grande. Então, a África negra, e que apresenta aí valores e culturais intensos aí. E são eles que vieram, né, na forma de escravidão aqui para a América para trabalhar na lavoura canavieira. Então nós temos aí a África, certo? Aí o Monte Kilimanjaro, que fica aí entre a savana, né? É um monte lindo aí nessa região. E os safaris, né? Para vocês perceberem aí. Valeu, galera!